O poder da não conformidade, parte 2. Infelizmente, houve tempos de desgraça miserável, quando a não conformidade se tornou respeitável, intelectual, fria e mundana. Seu grande antagonista e ela mesma sentiram o poder mortal do arianismo, e então é verdade que ela procurou justificar sua posição apelando mais para os direitos do homem do que para a verdade de Deus. Seu sucesso foi bem pequeno. A ascensão do metodismo sob Whitefield e Wesley fez mais pela não conformidade do que todos os militantes pela liberdade religiosa que já viveram. O objetivo era a glória de Deus e a conversão das almas. O fim alcançado foi o despertar das igrejas e o renascimento da doutrina evangélica. Mas, como consequência mais remota, toda a posição dos dissidentes foi elevada e tornou-se impossível mantê-los em posição inferior. Como uma força vulcânica que não pode ser contida, mas move todas as coisas de acordo com a sua vontade. O poder da piedade vital causou uma reviravolta geral e derrubou instituições perseguidoras que pareciam ter sido construídas sobre uma rocha. A Igreja de Deus, despertada, começou novamente a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e outras coisas foram acrescentadas a ela, pelas quais ela mal esperava. Ela não agarrou mais a arma da madeira do mero intelecto, mas tomou como sua palavra de ordem a espada do Senhor e de Gideão, e suas vitórias foram certas. Nesse momento, consideramos necessário insistir que o verdadeiro poder da não conformidade ainda deve ser encontrado na verdadeira doutrina, no viver santo, no zelo ardente e na fé simples. Estimule, por todos os meios, aquelas reformas justas que darão igualdade religiosa a todos os homens, mas não negligencie os assuntos mais importantes. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Se nossos púlpitos forem infectados por erros que obscurecem a expiação, se nossos membros se tornarem mundanos e mornos, e se a vida de piedade e o poder da oração se enfraquecerem em nossas igrejas, a força essencial da não conformidade desaparecerá. As assinaturas da Sociedade de Libertação podem não diminuir por uma geração, e os fundos de nossas várias instituições podem até mostrar um aumento, mas o verme está na raiz. E se a espiritualidade declinar e a verdade for desvalorizada, em poucos anos, certamente a podridão aparecerá. Nada pode servir tanto aos fins da nossa igreja semipapista oficial, quanto à dissidência não espiritual. Fui levado à igreja paroquial, disse-nos um batista devoto outro dia, porque o único lugar dissidente perto de mim era uma capela independente, onde o ministro não pregava o evangelho como eu costumava ouvir. Não, nem mesmo o evangelho. Encontrei mais alimento para a minha alma sob um clérigo evangélico do que na capela, e assim fui à igreja muito contra minha vontade. Ouvimos outros dizerem: as pessoas na capela batista estavam tão mortas e a doutrina era tão elevada que não pude me juntar a elas. Andei vários quilômetros para ouvir um pastor piedoso em uma igreja pequena, e por mais que eu não goste de sua forma de oração, eu a suporto por causa do evangelho que o bom homem nos transmitiu. Tais coisas não deveriam ocorrer, mas tememos que elas estejam se tornando muito comuns.
onde a velha fé ortodoxa é pregada com o Espírito Santo enviado do céu. Os erros são apontados claramente e a verdade é declarada. Nosso povo se torna não conformista até a espinha. Nenhum verdadeiro homem de Deus sacrificará as doutrinas vitais da palavra de Deus, o bem de sua alma e a esperança de ver seus filhos convertidos em razão de temas que são importantes, mas secundários. Tememos que, em certos setores, a não conformidade precise gritar: salva-me dos meus amigos. Os homens da cultura moderna estão minando a estrutura que eles professam construir. Os pretendentes à pregação intelectual estão obscurecendo o evangelho que deveriam proclamar. E os cavalheiros de gosto estético estão imitando o ritualismo contra o qual deveriam ter priorizado o protesto. Confessamos que não entendemos por que certas pessoas estão conosco. Elas estariam mais à vontade no campo oposto. Um não conformista e ainda usa uma liturgia. Se um homem pode trazer a mente para um culto litúrgico, é um mero capricho que o faz buscar uma melhoria em nossa Igreja Nacional. Um dissidente que não sabe por que discorda e só o faz por motivos políticos ou pela força da educação é uma fraqueza para aqueles entre os quais ele se encontra. Mas um dissidente que realmente leva outros para a própria igreja da qual ele professa discordar é muito pior. Ele é um traidor na prática e não deve ser tolerado. Se tivéssemos um mandato para ouvir as partes aqui pretendidas, não demoraríamos a encontrá-los. Precisamos, neste momento, tornar nosso protesto espiritual e doutrinário mais claro do que tem sido. Uma sociedade poderosa representa nossas demandas políticas, mas não temos nenhuma organização que promova nossos desígnios muito mais elevados. Por quê? A dissidência é representada politicamente, mas não doutrinariamente. Como pode ser este o caso? Certamente, o segundo é de longe o mais importante. Se a atual Igreja Anglicana deixasse de ser oficial amanhã, deveríamos conscientemente discordar dela tanto quanto sempre, pois nossas diferenças são solenes, graves, vitais e não se limitam a ela ser uma igreja estatal. É uma pena que esse fato seja tão pouco lembrado. Como é que os não conformistas são tão pouco instruídos nos grandes princípios religiosos pelos quais justificam sua posição divergente? Como é que eles se dão tão pouco ao trabalho para instruir os outros? É mais agradável falar de política do que pregar a Cristo? Há mais encantos em guerrear contra carne e sangue do que em lutar com maldades espirituais em lugares elevados? Nosso apelo é para dissidentes à moda antiga, para quem protesta acerca de doutrinas, para a piedosa não conformidade com o mundo, para uma piedade mais profunda e uma doutrina mais sã. Devemos tê-los ou a causa cairá, e merece cair. A vida de Deus na alma é uma força que nada pode frustrar e tem poder como a espada flamejante do querubim às portas do Éden, para provocar reviravoltas. Não há ninguém assim. Dê para mim. Podemos ser mal interpretados nesse artigo, e alguns podem supor que estamos mudando nossa temática, mas errarão muito se pensarem assim. Anteriormente, exortamos cada cristão a exercer o direito de voto e usar seus privilégios políticos como à vista de Deus, e ainda o fazemos com igual energia. Mas isso não é de forma alguma tão vital ou tão essencial para os melhores interesses da não conformidade quanto a solidez da fé
e a profundidade da piedade. Valorizamos a agência que protesta contra a injustiça e patrocina uma seita, mas acreditamos que isso não é tudo. Deveria haver uma organização poderosa para temas espirituais, cujo único negócio deveria ser expor os pecados originais do corpo anglicano e expor os erros sempre crescentes dentro do seu âmbito. Se alguma vez esse trabalho precisou ser feito, é agora. Ele poria o machado à raiz da árvore e faria muito mais no intento de desestabilizá-la do que qualquer outra agência imaginável, com a única exceção da própria igreja, que está fazendo tudo o que pode para a sua própria derrubada. De nossa parte, gostaríamos de ver a igreja episcopal evangélica vigorosa nesta terra, livre do Estado e expurgada do papado. Não temos inimizade em nosso coração com qualquer ramo da verdadeira Igreja de Cristo, mas desejamos vê-la florescer e encher a terra de frutos. Porém, a atual miscelânea deve ser exterminada ou consertada. Essa situação não pode ser descrita por nenhum termo. São o bem e o mal, a luz e as trevas, o papado e o protestantismo. E enquanto o mal neutraliza o bem ajuda o mal a fazer seu trabalho malicioso. Ó Senhor, por quanto tempo mais? Almas estão sendo arruinadas em massa pelos ensinamentos da alta igreja, e a igreja baixa ajuda ao se associar a essa obra mortal. Isso toca nossa alma. Fim de festa não temos, mas o Evangelho de Deus, o bem das almas, a honra de Jesus. Todos exigem de nós que essa corporação maligna não escape da repreensão e que a ela resistamos com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não há ninguém que pense conosco, que seja capaz e queira fazer da nossa sugestão um fato. E para você que chegou até aqui, muito obrigado. Deixe seu like e se inscreva. Até a próxima leitura.